Bem, gente, eu vou deixar, algumas vezes eu vou deixar o chat fechado quando a gente começar a conversar, mas vocês podem mandar perguntas por esse balãozinho com a interrogação. E aí, ao longo da live, eu vou vendo as perguntas e a gente vai respondendo. Mas isso eu vou ver, né, se vai ser necessário ou não. Aí depende da quantidade de perguntas, porque às vezes as pessoas começam a fazer muitas perguntas e a gente não consegue concluir, né, o assunto, enfim. Até porque a gente pretende fazer a nossa conversa aqui em 1 hora. Bem, eu apresentei um pouquinho o Fernando hoje nos meus stories, né? Inclusive disse que eu achava ele doido, na época que eu era graduanda, né? Mostrei os livros também, eu tenho 2 dos 3 livros que o Fernando escreveu. Foi meu professor na graduação, mas ele vai falar um pouquinho mais dele, deixa eu me apresentar, né? Talvez tem gente que está aqui e não me conhece, que está vindo do perfil do Fernando. Eu sou a Priscila Zanetti, sou psicóloga, me graduei na Unip em agosto de 2011, sou formada desde essa época. E agora somos praticamente parceiros de trabalho, eu e o Fernando, colegas de plataforma de podcast, e sempre que eu posso, participo das capacitações que o Fernando promove, e são sempre muito ricas, essas experiências, as trocas, enfim. E como eu também já disse lá, né, um pouquinho nos stories, acho que a coisa mais útil, uma das mais úteis que eu ouvi na faculdade foi justamente algo que eu achei que ele era doido, né? Que era que a gente tinha que, quando fosse fazer um bom atendimento, tivesse uma pessoa ali na nossa frente, a gente se esquecer das técnicas e teorias e prestar mais atenção na pessoa que estava ali na frente do que nas teorias. E para um estudante lá do 2º, 3º ano, isso é um caos, né? Porque você está lá 2 anos só aprendendo teoria. Chega um doido e fala, não, esquece tudo que você aprendeu, quase morri, quase infartei. Mas depois fui entendendo tudo que ele quis dizer e, na verdade, isso sempre norteou minha prática no meu trabalho, enfim, pelas diversas áreas que eu passei, em saúde pública, suas, e hoje no consultório aí particular. Um dos melhores professores que eu já tive, concordo também. Exigente, umas provas difíceis, mas meu sonho é infernizar os outros, igual o Fernando fazia, tirando 0, alguma coisa de erro de português. Acho chique, um dia serei assim. Bem, Fernando, se apresente, pessoal que não te conhece, acho que a maioria que está aqui já te conhece, né? Mas vamos lá. Acredito que sim. Eu sou o Fernando Cipriano, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta. Fiz a graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Antes de fazê-lo, eu fiz filosofia no Seminário Santo Antônio, em Juiz de Fora, então eu tenho uma formação filosófica antes da formação psicológica, o que me ajudou muito. E depois eu comecei a escrever. Depois que eu entrei no mestrado, enfim, eu comecei a escrever. O meu primeiro livro foi a minha tese de doutorado, que é o Matriz Terapêutica. Depois eu escrevi mais 2. Então, assim, eu me considero psicólogo, filósofo e escritor. As 3 identidades juntas. E elas, obviamente, interagem. Atendo desde sempre. Então, eu tenho mais de 30 anos de clínica. E a filosofia me ajudou muito a pensar o método de atendimento na psicologia. Então, eu sei atender em vários métodos. Eu sei atender em psicanálise com método psicanalítico, eu sei atender teorias existenciais com o método fenomenológico. Então, isso me deu uma versatilidade muito grande para conhecer atendimentos breves, plantão psicológico, e passear por vários temas. E sobre o plantão psicológico, isso é algo que muita gente não conhece. Então, tive contato com o plantão, lá na faculdade mesmo,
Acho que você foi um dos precursores do plantão psicológico, não sei se só em São Paulo ou no país. Você pode contar um pouquinho para a gente do que é o plantão, como funciona? O plantão psicológico é o atendimento terapêutico, psicoterapêutico mais breve que existe. É um atendimento em que o processo, se pretende eficaz em um encontro. Ou seja, o que uma psicoterapia dura meses e anos, o plantão pretende, em um encontro, resolver a demanda do paciente. Obviamente que um encontro é uma espécie de bandeira, mas 2, 3, 4 encontros, sim. E funciona bem. Você precisa alterar o seu objetivo no atendimento e manipular variáveis do processo para atingir o seu objetivo. Sofri um grande preconceito, porque a maioria das teorias, elas preconizavam atendimentos de média duração e de longa duração, então o plantão fez um esforço enorme, os professores fizeram um esforço enorme, de pesquisa, inclusive, para legitimar o plantão diante do Conselho Federal, e com ele nós conseguimos atender muita gente, porque esse sempre foi um desafio da psicologia, atender o maior número possível de pessoas. A psicologia ainda é um recurso elitista, elitizado, mesmo que tanta coisa tenha mudado. E o plantão foi esse recurso viabilizado, que poderia ser realizado em escolas, em hospitais, em presídios, nas clínicas e escolas, nas universidades, em diversas instituições. Então, aquilo dava uma plasticidade, uma liberdade, uma responsabilidade ao terapeuta enormes. Então, tinha gente que se apaixonava pelo plantão, tinha gente que corria léguas do plantão, né? Porque tinha medo do que poderia acontecer e do que poderiam receber ali como demanda. A Gi falou que E agora? Isso. Acho que talvez se você tirasse o fone ficaria melhor. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Ouviu? E agora? O seu microfone que eu acho que não está muito bom. Talvez com os fones desligados funcionaria melhor. Deixa eu ver. E agora? Não? Parece que está mais claro. O que vocês acham, pessoal? Está melhor? Bem, vamos falando aqui, aí o pessoal vai sinalizando para a gente aqui. Hoje te chamei para a gente conversar sobre esse assunto, que é uma temática muito grande aqui para mim, né? Por questões pessoais, além de profissionais. A galera que me acompanha aqui sabe que sou uma sobrevivente, né, de abuso narcisista dentro de um relacionamento amoroso. Meu canal de podcast tem essa temática de relacionamentos e o Instagram também. E eu tenho visto, né, até conversei com você um pouquinho sobre isso, que eu vejo muitas páginas na internet falando sobre narcisismo e não necessariamente são psicólogos ou psiquiatras, enfim. Em geral, são pessoas aí que foram vítimas mesmo, né, de abusos, seja de mãe narcisista, pai, chefe, enfim, são vários, ou amoroso. E eu vejo muita desinformação. Então, a ideia é realmente que a gente possa conversar à luz da ciência, de fato, o que a gente tem até hoje sobre esse transtorno de personalidade. Então, uma das coisas que eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, travou agora. Travou e voltou. Tentei aumentar. Para mim, eu estou vendo, tá tudo certo. Travando um pouquinho. Bem, uma das coisas que eu gostaria, né, que você comentasse aqui com a gente, e é algo que eu vejo aí pela internet, o pessoal pode comentar aqui também no chat, são sobre tipos de narcisista. Então, fulano é narcisista perverso, fulano é narcisista oculto, é narcisista
não sei das quantas, enfim, são tantas nomenclaturas que eu realmente não estou familiarizada com elas, né? E eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente se existem essas nomenclaturas ou não. Eu sempre falo aqui que não, que a única coisa que a gente vê é o transtorno de personalidade narcisista. E que existe aí um espectro. E queria saber a sua opinião, que você contasse um pouquinho para a gente, assim, de como que é esse transtorno de personalidade, né? O que é, enfim. Tá. Se o som ficar ruim, vocês me falam, tá? Tá bom. Vamos começar pela definição. Com a definição, nós entendemos o restante. Então, transtorno de personalidade narcisista não é uma doença propriamente dita. É um modo de funcionar, é um modo de existir, é a expressão de uma configuração de personalidade. Então, é o jeito daquela pessoa ser. Portanto, quando você fala em transtorno de personalidade, que é um modo de ser, dificilmente a pessoa irá modificar esse modo e provavelmente ela levará isso até o seu último dia de existência nesse planeta. Qual é a característica do transtorno narcisista? Essa pessoa, ela produziu, no seu desenvolvimento da personalidade, ela provocou uma disfuncionalidade da sua autopercepção. Ela compreendeu de si mesma que ela é extraordinária, que ela é magnífica, que ela é talentosa, que ela é a melhor de todas as pessoas. E, consequentemente, a vida, o mundo e os outros devem a ela. Devem servi-la, devem admirá-la, devem idolatrá-la. Então, o processo de desenvolvimento da personalidade, a primeira etapa desse processo é esse investimento narcísico, o que significa que ele é natural e todos passamos por ele. Então, o sapiens sapiens, o ser humano, eu costumo chamar de sapiens sapiens, não de condição humana, eu acho mais apropriado, que somos uma espécie animal nesse planeta. O sapiens sapiens, ele é uma espécie narcisista. E ele é uma espécie narcisista porque a primeira fase do desenvolvimento da personalidade do sapiens sapiens é o narcisismo. Quando a criança investe nela mesma uma energia para criar uma identidade de uma imagem que possa ser amada. Ok, todos passam por isso. Porém, alguns cristalizam esse processo. Alguns investem energia demais, vamos dizer assim. Alguns ficam aprisionados mais do que deviam nessa primeira fase. Esses, então, são os narcisistas. Então, veja, alguém produziu uma disfuncionalidade na autopercepção e essa pessoa passa a existir no mundo se relacionando no sentido de que a vida, os outros e tudo que possa existir deverá a ela, irá admirá-la, irá contemplá-la, irá colocar o brilho, o holofote nela. Essas nomenclaturas, narcisista oculto, narcisista perverso, isso não existe. Tá? Você tem uma personalidade que é caracterizada por esse funcionamento e essa pessoa irá
durante a própria vida, manifestar o seu funcionamento. Okay? O que nós entendemos é que existem, você pode pensar no espectro, existem gradações nas personalidades, existem intensidades diferentes naquela estrutura de personalidade. Podem existir sobreposições de outras tendências nessa personalidade. Mas não existe essa coisa do oculto, enfim, como tem sido dito aí por muitos. A internet fala muita bobagem. E o pior é que muita gente acredita nessas bobagens. Pode ir perguntando, Priscila. Não estou te ouvindo. Tinha colocado no mudo para ver se ficava melhor por causa do meu ventilador. Muitas pessoas, elas fazem a determinada pergunta, assim, tem como evitar? Se isso aconteceu na infância, então é culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa de um trauma? Não. O que eu, enquanto psicóloga, acredito é que é uma coisa quase que natural ali do sujeito, foi uma questão psíquica idiosincrática, né, própria dele, e muito específica dele, e não necessariamente que teve a ver com o ambiente. Existem algumas teorias que dizem que foi excesso de mimo, né? Então, que aqueles pais que idolatram os filhos criam narcisistas. Já tem outra linha que vai pelo contrário, né? Que fala que quando essa criança foi maltratada, não recebeu narcísica e criou ali uma falsa personalidade, ou que a gente chama de falso self, dentro da psicologia, e por isso ela é narcisista. O que a gente sabe até agora é que não há consenso. Né? Não existe consenso, e até onde eu realmente estudei em literatura científica, que não é muito rica, né? São poucos estudos que a gente vê, é que realmente não tem como se prevenir isso. Quando nós pensamos em transtornos de personalidade, nós pensamos em teorias que trabalham no sentido de compreender desenvolvimento da personalidade. A psicanálise é uma delas. A questão do narcisismo se institui para a psicanálise até o 2º ano de vida. A questão da psicopatia se institui para a psicanálise até o 2º ano de vida, para Melanie Klein, mais especificamente no 1º. A questão da neurose para a psicanálise se estrutura do 3º ao 5º ano, inclusive com a escolha de objeto aí em questão da sexualidade. Então, veja, o narcisismo, do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, de teorias afins, diz que o narcisismo se instala no 1º e no 2º ano de vida. O que significa que é uma reação do indivíduo àquilo que ele está vivendo, porque ele está no mundo, ele é um bebê, está no mundo, sente e reage. Ao reagir a essa primeira fase e investir muita energia e não conseguir depois diminuir esse investimento e passar para a próxima fase, que seria a fase de investir nos objetos e etc., naquilo que é fora de si, ao não conseguir, ele cristaliza essa estrutura e esse funcionamento. Então, assim, aluno pergunta muito assim, a pessoa nasceu assim, narcisista? Não, mas ele se constituiu assim logo na primeira infância. E estrutura de personalidade constituída como essa segue, mesmo que outras vivências da psicose ou da neurose possam produzir tendências aí. Sim. De acordo com o CID... Não dá para evitar, portanto. É uma escolha que a criança faz em relação a ela mesma, reagindo ao ambiente num nível em que ela ainda não troca com o ambiente para ela poder refletir. É instintivo e é inconsciente. A psicopatia também. Sim, e de acordo com o CID, que é o Código Internacional de Doenças, que a gente não está ouvindo? Tá baixo, seu som. Estranho. Pessoal, vocês estão me ouvindo?
Conseguem me ouvir? Não estou te ouvindo. E agora, tá me ouvindo? Não te ouço. Deixa eu ver. E o pior é que se eu sair e voltar, vai dar problema. Estão me Oi. ouvindo. As pessoas estão me ouvindo. Acho que é o teu fone. Não. Não estou te ouvindo. O pessoal tá me ouvindo. Como? O pessoal tá me ouvindo. Deixa eu ver se o Vitor me ajuda aqui. Pera. Eu vou desligar esse fone e usar o... E agora? Fala. E agora, você tá me ouvindo? Muito baixinho. Talvez o outro fone fique melhor. Pera aí. Só um minutinho, eu já volto. Sim, sim. Deixa eu ver aqui. A Deja está ouvindo bem. Alô? Eu te ouço, mas você não me ouve. Eu vou... Só um minutinho, tá? Pera aí. Bem, pessoal, problemas técnicos acontecem. Eu lembro quando eu fazia live toda semana lá aqui no Instagram. E aí sempre tinha um problema, isso é normal. Eu não tenho como tirar o Fernando daqui da participação e também não tenho como sair, senão vai derrubar. Então eu vou continuar. Quem chegou atrasado, seja bem-vindo. Vai ficar gravado, tá? Removi e vou mandar o convite de novo. Vai ficar gravado. Essa foi uma pergunta que as pessoas fizeram, tá? Então depois vocês conseguem acessar aqui no meu IGTV tranquilamente essa gravação. E agora? Oi, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. Que bom. Melhorou? Melhorou bastante, pelo menos para mim. A voz já tava boa, né? Eu tirei o... Aqueles fones sem fio, eles são uma coisa, vive dando problema. O meu, particularmente... Isso, acho que agora vai. Agora vai. Bem, eu estava perguntando a respeito do CID, né? Que uma das coisas que a gente estuda em psicopatologia é justamente que a gente só deve dar um transtorno, né? Assim, um CID de transtorno de personalidade a partir dos 18 anos, porque é quando está constituída toda a formação ali neuronal, Isso. enfim. Só que o que eu vejo também, pela minha experiência, das pessoas que atendi, pelo que eu passei também de conviver com narcisistas muito de perto, que existe também essa questão dessa solidificação desse transtorno de personalidade. Você vê traços na criança, você vê traços mais proeminentes no adolescente, até que na fase adulta aquilo fica bem mais consolidado mesmo, né? Então, realmente, é isso que acontece no desenvolvimento? Assim, existe uma explicação muito boa da Melanie Klein, que é uma teórica da psicologia, que ela é assim: aquilo que o ser humano é aos 2 anos, ele é aos 10, ele é aos 15, ele é aos 30, ele é aos 40, ele é aos 80. Basta que eu veja os recursos dos 2 anos, dos 15, dos 30 e dos 80, para eu diferenciar certas especificidades da personalidade. Então, é como se aos 2 anos ele já fosse aquele narcisista de 30 anos. É como se aos 2 anos ele já fosse aquele psicopata de 40 anos. Porque a estrutura é formada nos primeiros anos. E uma vez a estrutura formada, é ela que manifesta o modo de ser aí do sapiens sapiens. Uhum.
E o desenvolvimento vai dando a ela recursos, como para os outros também. Poder falar, poder andar, crescer, ter autonomia, ter força física, virar um adolescente, depois virar um adulto, e aí poder interferir no mundo de uma forma muito mais direta. Agora eu vou fazer uma pergunta muito polêmica, né? Que é se realmente tudo que o narcisista faz ali com as pessoas com as quais ele convive são mentira e são manipulação. E eu acredito que não. Então, tem momentos, sim, que essa pessoa manipula, que ela mente. No entanto, não é 100% do tempo. Porque o que a gente vê, então, e já emendando a outra pergunta, né? Se eles são incapazes totalmente de demonstrar amor ou algum sentimento parecido com isso, né? E de ter empatia. Porque eu vi, até comentei também com você, mas eu vi um post numa página de uma pessoa falando que a personalidade, né, narcisista ali, as pessoas são incapazes, inclusive, de ter amor aos animais, né? Então, que essa pessoa ela não tem apego nenhum a nada, nem em animal, nem em pessoas, que ela nunca vai demonstrar nenhum tipo de sentimento. Parece um demônio, né? Que fala, não parece que é uma pessoa que estão descrevendo. E uma das coisas que eu sempre, não é falando que, né, ai, que bonito, né, ali conviver como narcisista, ou que você tem que estar debaixo de abuso, nada disso, né, mas eu acho de verdade, acredito, que as pessoas esquecem que a gente está falando de um ser humano, né, e que realmente dentro ali da personalidade dele existem coisas que são verdadeiras. Porque uma das coisas que foi muito triste para mim foi, de repente, olhar para uma história de 15 anos convivendo com alguém. E quando comecei a estudar, né, sobre transtorno de personalidade narcisista, falei, cara, tudo que eu vivi é mentira, tudo sempre foi mentira. E depois, né, com o tempo depurando tanto minha técnica científica quanto olhando a minha própria história, o que eu percebi é que sim, existe muita mentira, mas existiam coisas que eram verdadeiras. Então, conta um pouquinho mais pra gente sobre essa capacidade de amor, de empatia, de falar a verdade que o narcisista tem ou não tem. Tá. Vamos partir do seguinte princípio. Todo sapiens sapiens é configurado dentro das condições da espécie. E nenhum sapiens sapiens é desprovido da capacidade de amar. Nenhum. Nenhum sapiens sapiens é desprovido da necessidade de obter amor. Nenhum sapiens sapiens deixa de precisar dos adultos na primeira fase e na segunda fase da infância até a adolescência. Então, o sapiens sapiens, ele é um mosaico afetivo também. O sapiens sapiens, ele tem uma inteligência que se desenvolve plenamente aos 17, 18 anos. Então, é um processo longo. Veja, qualquer personalidade, seja ela saudável ou não, está dentro desses parâmetros. Então, o narcisista, sim, ele é capaz de amar e ele tem no mosaico afetivo todos os afetos que o constituem. Agora, a pessoa X, Maria, Pedro, João, que manifesta o narcisismo na interação com o ambiente, ela vai demonstrar uma complexidade na personalidade, que é a complexidade de todo sapiens sapiens. Então, pode ser que essa pessoa ame os animais, mas maltrate os filhos. Pode ser que essa pessoa maltrate um filho e não maltrate o outro. Pode ser que essa pessoa demonstre um tipo de apego que você pode até questionar que tipo de amor é esse, porque existem vários tipos de amor. Não existe um tipo de amor, existem vários tipos. Qual a intensidade desse amor? Em que medida esse amor possui uma espécie de sacrifício? Então, você terá que olhar para essa pessoa concreta, X, Maria e João, e perceber como ela desenvolve e manifesta o narcisismo dela.
muitas vezes o amor que é manifesto por um filho, sei lá, o garoto dourado ou a garota dourada, pode ser apenas uma projeção de si mesma e uma forma de apego, de ver ali consolidada uma visão de mundo do narcisista. Agora, isso é amor? Até que ponto é amor? Aí vai depender de cada relação. Agora, você tem também uma coisa que é assim, você conhece um cara, aí você se aproxima. Só te Aí, interromper rapidinho aqui, estão pedindo para você fixar a sua tela, que está tremendo. Eu não sei se ficou fora de... que está fora da... Pronto, vamos ver se para. Pronto. Agora melhorou. Sim, obrigada. Apareceu um negócio. Você pode conhecer um cara, vocês têm uma atração, vocês começam a se conhecer, sei lá, começam a namorar. E nessa primeira fase, não parece tanto... Deixa eu baixar isso aqui. Eita! Nessa primeira fase, não parece tanto um comportamento narcisista. Não sei se chega a ser uma manipulação clara e consciente, isso vai depender da pessoa. Agora, na medida em que a proximidade acontece, que a intimidade acontece, aí o indivíduo vai manifestar de fato quem ele é. Vai aparecer. Então, assim, você conhece uma pessoa, ali não necessariamente pode ser que isso com o tempo apareça, que isso com o tempo se manifeste e aí envolva a relação a partir daí. Entende? Sim, deu uma travada, falando que quando você conhece a pessoa, talvez ali não apareça de primeira, né? Isso, o componente narcísico. Mas, com o passar do tempo, a relação vai se estruturando e isso vai se configurar na dinâmica da relação se a outra pessoa seguir. Sim. E uma pergunta que fizeram aqui é sobre por que os narcisistas se demonstram mais empáticos com animais do que com humanos. Eu acredito que isso varia de pessoa para pessoa, né? Porque pode ter um que não tem absoluta empatia com animais e outro gosta de animais e que vai, nossa, super, né, cuidar e amar, enfim. Eu acredito que é mais uma questão de personalidade, não do transtorno de personalidade. Eu, por exemplo, tenho um amigo que não gosta de cachorro e eu sou louca por cachorro. Né? É uma questão de personalidade, creio eu. O que você acha, Fernando? Isso. Acho que sim, é isso mesmo. Isso mesmo. Outra pergunta que fizeram aqui e que passou foi se a personalidade ela se define a partir dos 7 anos. Acredito que você explicou, pelo menos à luz da psicanálise da Melanie Klein ali aos 2 anos, né? Segundo a neurociência, a partir dos 18, 21, que fica consolidada. Existe alguma... Isso varia de teoria para teoria, né? Varia. Olha, pela minha experiência de clínico e de observador do comportamento humano, eu acredito nas teses da psicanálise. Eu penso que até os 7 anos está definido, já que ela colocou esse prazo, se a pessoa será psicótica, se a pessoa será um psicopata, se a pessoa será uma neurótica, e que tipo de... E sendo neurótica, que tipo de adoecimento e saúde ela terá a partir daí. Na adolescência, você revive isso e a partir dos 21, 25, isso se consolida, isso fecha uma configuração e você passa, então, a se relacionar com o mundo de uma forma mais integrada. Eu acredito que sim, até os 5, 6 anos de idade eu já vi muita coisa definida e pronta e acabada. Claro que você fica com uma margem de, sei lá, 30%. Quando você é adulto, 70% está pronto e 30% está em aberto até o fim.
E uma das coisas que, já que fica definida, né, a personalidade assim, numa idade tão tenra, como que fica a questão de tratamento? Vamos pensar não das pessoas ditas normais, né, os neuróticos, como a gente fala, mas um transtorno de personalidade desse, ele tem Narcisismo. tratamento? Ele tem Não tem cura? As pessoas tratamento, não tem perguntam cura. sempre. Não, não tem tratamento, não tem cura. Pode fazer promessa, reza brava, não resolve. Não tem cura. Inclusive, né, falando sobre isso, eu acho que é bem importante dizer, porque primeiro, a gente já começou com a definição, um transtorno de personalidade não é doença, se não é doença não tem cura. Sobre tratamento, né, o que a gente vê é que existem autores que até defendem que existe tratamento, desde que aquela pessoa queira, que ela esteja aberta, enfim, a aquele tipo de intervenção. No entanto, na prática, é igual gnomo, né? A gente sabe que existe, mas ninguém nunca viu. A mesma coisa o narcisista Isso. que engaja na terapia, né? Então, Isso. assim, É dizem, mas eu incompatível. mesma nunca ouvi, nunca vi. Nem Não, é documentação, incompatível. nem nada. Não, não existe, é incompatível. Se você é narcisista, você não vai procurar terapia porque você é extraordinário e o mundo deve servir você. Ponto. Sim. É isso, é incompatível, não existe essa. Então quem fala Então, isso não assim, uma entende da das coisas condição humana. que eu vejo acontecer é quando tá naquela fase de que a pessoa num relacionamento amoroso, por exemplo, né? Ó, não aguento mais, vamos para uma terapia, você tem que ir para terapia. E ali, quando aquela pessoa vê que vai perder a outra, porque a outra já não aguenta mais, ele até vai para terapia, mas vai em uma sessão, duas, três, e depois ela abandona, né? Ele não engaja no processo verdadeiramente, até porque é isso que o Fernando falou mesmo, né? Assim, não tem nada de errado com ele não tem que mudar. É o mundo que deve, é o mundo que precisa se adequar às necessidades dele. Então, para quê, né, fazer esse tratamento? E realmente eu acho importante a gente falar desse tipo de coisa, porque muitas pessoas ficam presas em abusos narcísicos, seja com o pai, com mãe ou ali dentro de um relacionamento amoroso, acreditando em milagre. Né? Então, quando você Sim. falou da reza braba, agir, colocou aqui, nem macumba resolve, né? E tem gente que apela para esse lado sobrenatural também e sofre muito, né? Então, atendi um caso de uma mulher que chegou a pesar 32 quilos, fazendo jejum santo e oração para que o marido mudasse. Então, a mulher adulta, pesando 32 quilos, ela chegou quase na morte, né? Por desnutrição. E tamanha gravidade da situação. Ela sobreviveu, tá bem, se livrou do embuste, mas é realmente algo muito grave, e que eu vejo também, até agora cutucar a nossa classe, já que aqui tem um monte de psicólogo, tem aqui algumas pessoas que não são, mas eu vejo um despreparo muito grande. Quantas pessoas que chegam no consultório, passam por trocentos mil pedidos de ajuda, e ouvem, né, assim, é o jeito dele de amar, você tem que ver o seu lado, qual sua parcela de culpa nisso, você tem que perdoar, e isso só vai deixando a pessoa cada vez mais presa no abuso. Então, você enquanto doutor, professor aí de psicologia, o que você diz sobre a nossa formação em relação a isso? Olha, na graduação não há nada sobre isso. No mestrado, você procura e talvez você encontre trabalhos sobre isso. No doutorado, pode ser que encontre com mais facilidade. A mãe narcisista, por exemplo, é um tema, é um conceito, é uma verdade que deve ter o quê? Uns 10, 15 anos que abrimos o olho para isso. Então não se tem formação, não se tem informação, não se tem compreensão, não se tem preparo dos profissionais, e aqueles que perceberam e intuitivamente seguiram o caminho do conhecimento, chegaram a isso, parabéns para eles, e que isso seja divulgado e difundido.
Então, quando você for indicar alguém para tratar sobre questões narcisistas, você tem que pensar muito bem quem você vai indicar, porque não está à mão esse conhecimento. A pessoa precisa ter uma intuição, a pessoa precisa ter uma sensibilidade, né? O profissional precisa ter uma abertura e certa experiência com isso. Sim. Eu, Essa por questão exemplo, da experiência, né, eu acho que é muito importante também falar que não, a gente não está falando de experiência de passar na pele, né? Sentir na pele, ter vivido um abuso não te torna especialista no assunto, né? Por exemplo, se você não. teve câncer, você não virou um oncologista porque você sobreviveu ao câncer. Então, eu vejo isso muito dentro da nossa área de psicologia e desde da era de coaches, lá de 2015 para cá, é assim, eu superei uma situação, pronto, agora eu sou mentor disso. E as pessoas criam mesmo, criam conteúdo, criam cursos, ganham muito dinheiro em cima disso. E eu fico assim, cólicas, eu fico assim, desesperada com certas coisas que eu vejo. Eu realmente fico perturbada, essa é a palavra. Porque Sim. eu vejo pessoas que viraram verdadeiros influencers falando de narcisismo e falando muitas coisas que às vezes tem, né, assim, a ver, outras não, e parte muito da experiência pessoal dela, né? Então, acho que a experiência pessoal, como é o meu caso, traz sim um pano de fundo para entender na pele o que é aquilo. Não recomendo, aliás, né, não passe por isso se você puder, mas é claro que a bagagem técnica e teórica, isso qualquer psicólogo deveria ter, né? Então, Sim. acho que é bem importante a gente pensar nessa formação, pensar em todos vocês aqui que são psicólogos, como que busca esse tipo de conhecimento, seja para o super... Acho que hoje em dia supervisão, né? Porque não tem curso sobre isso, não tem livro, eu mesmo estou lendo um agora, mas estou meio travada aqui nas primeiras 30 páginas, porque são... A internet, ela possibilitou, por exemplo, que as filhas de mães narcisistas, que se autodenominam sobreviventes, se encontrassem, conversassem e construíssem uma identidade, que é a identidade de sobrevivente que elas sempre foram. Então, a internet facilitou muito esse aspecto dos grupos que se encontram e que conversam e que aprofundam suas questões. Tem muita bobagem, de vários temas, nada a ver, mas tem muita coisa boa. Então, na internet, questões sobre filhas de mães narcisistas e tal, tem bastante. E depoimentos interessantes, e aí a pessoa se sente ali pertencente e percebe que tem um caminho ou uma saída. Então, um dos caminhos é encontrar um terapeuta que saiba o que é isso que você passou e que compreende isso. Outro caminho é quando elas dizem assim, olha, você ainda está com a sua mãe? Minha filha, faz as malas e cai fora assim que você puder, porque não adianta a convivência. Corra, mas corra muito. Quanto mais você puder correr, melhor. Então, assim, um psicólogo, né, dizer isso significa uma sintonia enorme com o que está acontecendo ali e uma praticidade e um conhecimento do fenômeno importantíssimo, porque Sim. não vai resolver, tem que tentar se salvar. Exatamente, não existe essa coisa de paliativo, de vamos tentar, não. Veja bem, não existe veja bem, né? O negócio é contato zero mesmo, assim, tenha, realmente, se você puder, não fique, porque essa pessoa, em todo e qualquer momento que ela puder, ela vai destruir tudo que você vem construindo. Eu falo que parece aquela criança que veio na terapia, né? Então ela está construindo um castelinho de areia dela, só que ela não saiu de perto do abusador. E aí, quando tá ali construindo, tá mais ou menos tomando forma, o abusador vai e chuta aquilo e destrói tudo, né? E é realmente esse ciclo, é contínuo. Então, é importante a pessoa, seja uma relação amorosa, seja aí de pai e mãe, de ter esse distanciamento. Vou ler aqui alguns comentários. Tá. Mesmo depois de uma década, a literatura sobre narcisismo continua tão pobre? Sim,
muito Continua. pobre. Muito pobre. E eu estudo bastante, procuro livros o tempo todo, vejo lançamentos. Eu salvei no meu Kindle, acho que uns 10 sobre o tema. Eles são... Peguei amostras, né, para ler, para ver se eu ia comprar. Em geral, são coisas que não me agradam, porque eu não sei de onde a pessoa tirou aquilo. E uma das correntes que são mais famosas é justamente de um psicólogo ou médico. Ele é israelense, Sam Vaknin. Ele é uma sumidade aí no assunto. Ele fala bastante sobre isso, mas eu não sei de onde ele tirou as teorias dele, não faço a menor ideia. E as pessoas só replicam, né? Só falam sobre elas. E um outro, né, teórico que eu vejo, não é teórico, na verdade, é um cara que ninguém sabe quem é, eu esqueci de verdade o nome dele, mas é um cara que escreveu Confissões de um Narcisista. Só tem em inglês, e diz ele que, olha só, olha que é muito patológico o negócio. É um cara que diz que o governo, para não deixar ele preso, pagou ele para escrever esses livros, né? Ou para redução de pena, uma coisa assim. Então ele tinha que falar tudo que um narcisista fazia. E esse livro corre solto. E as pessoas que falam sobre narcisismo na internet usam com base esse cara. Esse cara que, se você joga na internet, procura quem é, você não encontra. Eu pedi até para um amigo meu que mexe com esses negócios de informática, né, de análise de dados e tal, para ele pesquisar para mim quem era esse cara, e é um fantasma, uma pessoa que simplesmente não existe. Então, essa é a minha experiência, né, que eu vejo com narcisismo. Eu tenho um livro, que foi uma supervisora minha, a supervisora que me indicou, que é esse aqui, do Alexander Lowen, Narcisismo, a Negação do Verdadeiro Self. Então, esse livro aqui é o único que eu tenho, e eu estou ainda patinando um pouco, como eu disse. Parei aqui, ó, na página 40. Ele traz muitos casos sobre atendimento, mas ele atendia narcisistas, pessoas com transtorno, não só as vítimas. Eu divirjo um pouco, né, da opinião dele, mas eu vou insistir. Até o final eu leio e aí eu conto para vocês o que eu acho. Por enquanto eu não tenho nenhum tipo de opinião a respeito. Você tem algum livro que você indica para o pessoal? Já leu algum? Não. Tudo que eu sei não. veio da minha cabeça e da minha experiência. Eu sei porque eu já te fiz essa pergunta, né? Então, na hora que você falou do mesmo jeito para mim, gente do céu. De vez em quando, os alunos falam, mas de onde você tirou isso? Da minha cabeça. Exatamente. Tem gente que pergunta para mim, né? Ai, que técnica que você usa, método? Gente, tem coisa que sai da minha cabeça. Aprendi com o Fernando. E se ele ensinou, é assim que vai ser. Funciona. Mas eu acho que é muito isso, né? A gente junta a experiência clínica, ela dá muito desse conhecimento verdadeiro. Atualmente, recentemente, há uma semana, atendendo uma paciente que é filha de um pai narcisista, a gente identificou o amor dele. Depois que você atravessa o narcisismo, a gente identificou o amor dele por ela. Então, assim, a paternidade, no caso desse homem, permitiu que ele ensinasse a filha a sobreviver. Por isso que o ser humano ele é complexo e um narcisista pode ter um núcleo de paternidade e esse núcleo de paternidade influenciar em certos comportamentos, como ele pode ter outros núcleos e tendências, uma tendência de psicopatia, por exemplo. Então, assim, tem mães narcisistas que batem nas suas filhas, tem mães que não batem, tem mães que espancam, tem mães que não espancam. Então, você tem aí tendências que vai mostrando como é que aquilo se manifesta. Sim. Tem outros comentários aqui. A pessoa colocou: além disso, acho difícil quem está imerso em uma relação conseguir diagnosticá-la. O que eu sempre falo que é um termômetro. Se uma relação é abusiva, seja ela narcisista ou não, é o nível do teu desconforto.
Se você passa mais tempo triste, ansioso e chorando, alguma coisa está errada. Seja no trabalho, seja com família, seja com amigos, seja em relacionamento amoroso. Se é que a gente podia chamar assim, né? Amoroso. Então, problema todo mundo tem, divergência todo mundo vai ter. No entanto, se a pessoa começa a fazer você duvidar de você, duvidar de situações e você duvidar do seu próprio valor, alguma coisa está muito errada ali. Então, realmente rever ali, vai na terapia, conversa com alguém que tem essa expertise, se você desconfia, né, que está com um narcisista, e toma uma providência. O narcisista, ele é invejoso e ele é um vampiro. E aí, quando eu falo narcisista, pode ser homem ou mulher, tá? Senão a gente na hora vai ficar falando homem, mulher. Então, assim, o narcisista ou a narcisista é uma pessoa invejosa. É uma pessoa que, quando vê que algo de bom existe em você, ela quer aquilo para ela e quer destruir você porque você tem aquilo. Então, numa relação, sei lá, de homem e mulher, o cara sendo narcisista, quando ele conquista a pessoa e a pessoa está ali, ele começa a minar a autoestima dela, dizendo que ela não serve, que ela não presta, que ela blá, 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 porque aí ele fica sendo bom e ela, a pobre coitada. Ele fica sendo aquele maravilhoso que ela precisa e ela, a pobre coitada, dependente. Então, assim, quando isso começa a acontecer, você ser desvalorizada pela pessoa com quem você está junto, a coisa está errada. Não tem alguma coisa errada, não. Está errado. Isso mesmo. A Gi indicou um livro aqui, Abismos Narcísicos, de Roberto Rosas Fernandes, é psicólogo e analista junguiano. Ela disse que gostou desse livro. Outros comentários aqui. Ó, fica a ideia para o Fernando, então, escrever um livro sobre narcisismo. Bora fazer uma collab, Fernando? Vamos pensar aí, hein? Pois é. É uma boa ideia, sim, é legal. Seria legal. Na verdade, eu estou escrevendo um sobre a minha história e tá aí. Já escrevi um tanto. Aí falta outro tanto, porque é muita coisa. Mas é uma ideia mesmo de autobiografia, né? Nada teórico. Tem uma pessoa que, a Lu, colocou aqui: eu atendo uma paciente de mãe narcisista, triste, porque ela ainda se culpa por ter se afastado. Eu queria que ela mudasse. A minha experiência é que isso leva um certo tempo. E que a gente, enquanto terapeuta, vira esse ego auxiliar no sentido de fortalecer e ir quebrando muitos paradigmas da mente dessa pessoa, que foi instalado desde o nascimento e é da nossa cultura que mãe é santa. Mãe é santa, mãe deve a vida, dependendo da religião. Tem a questão, né, de honrar pai e mãe. Então, isso tudo fica muito deturpado. E conforme a gente vai reforçando que essa pessoa ela não está fazendo nada de errado, vai ficando mais fácil para ela aceitar isso. É claro que vai existir sempre julgamento social. As pessoas que não sabem, não convivem, vão falar, filha ruim, é isso, aquilo. Então, por isso que é um trabalho demorado. Que a gente vai fortalecer essa pessoa para se afastar, fortalecê-la para que ela não se sinta culpada e depois fortalecer para aguentar as pancadas que ela vai aguentar a vida inteira dos outros julgando. Né? Mas daí todo mundo julga todo mundo o tempo todo com várias coisas, né? Aí a gente vai sempre reforçando. O que eu tento fazer com as minhas clientes que são de mãe narcisista é que ela pense que ela sabe o motivo. Que ela não deve explicações para ninguém, né? Porque é triste demais. Tem certos casos que realmente... Inclusive no podcast do Fernando, tem algumas entrevistas, né? E teve algumas que arrebentaram com meu coração, gente. Foi difícil ouvir até o fim. De realmente os níveis de crueldade muito absurdos, né? A Gislaine, que está nos ouvindo, ela deu uma entrevista, a filha bode expiatório da mãe narcisista. Sim. Muito boa, inclusive. E essas entrevistas, inclusive, me ajudam muito no tratamento, né, dessas pessoas que chegam. Eu mando para elas como lição de casa, porque é um sentido de pertencimento mesmo. Ela vê que não é só ela, né? Acho que é bem importante.
da gente sempre mostrar para ela que ela não é uma aberração, que realmente são coisas horríveis que essas pessoas passam, né? Uhum. Passaram. Sim. Uma coisa interessante é assim, nós que somos pais e mães, nós fazemos um esforço enorme para conseguirmos facilitar a autonomia dos nossos filhos. Não é uma coisa simples e fácil. Então, assim, é o contraponto desses pais e dessas mães que prejudicam os filhos porque não amam e porque são cruéis. Então, assim, os dois lados da moeda existem. Não é fácil você dar autonomia ao filho, não é fácil você deixar que ele vá. Não tem nada fácil aí. Porém, é o que se faz, porém é o que queremos, porém é pelo que lutamos. Então, então você, filha de uma mãe que é louca, que o problema está nela, cai fora, meu bem. Cai fora enquanto você consegue. É isso mesmo. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Qual a diferença entre narcisista e psicopata? Ó, essa eu deixei escapar. Eu ia fazer essa pergunta, obrigada, né? Porque eu já falei tanto aqui, tanto disso, em outros Tá. momentos, que eu às vezes deixo passar. Conceitue para nós, Fernando, a diferença Ó, entre o psicopata e o narcisista. o psicopata, ele é um predador. Toda vez que você ouvir essa palavra, o psicopata é um predador. Um predador, ele faz o que quer, com quem quer, do jeito que quer. Isso significa que essa pessoa, ela não tem empatia pelos demais, zero empatia, zero. Se tiver 0,1, 0,2, 0,5, ok, ainda está na casa do zero. Ela não tem, no psiquismo dela, inscrito a culpa. Portanto, ela não tem remorso, portanto, ela não se arrepende do que faz. E ela separa muito bem o que é realidade e é fantasia. Então, tem uma conexão com a realidade e uma inteligência muito acima da média, a grande maioria deles. O que significa não ter a culpa inscrita no psiquismo? Significa que lá na fase do desenvolvimento, no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, alguma coisa aconteceu que essa pessoa não teve na sua psique, no seu psiquismo, o componente da culpa, que é assim, a criança pequena investe instintos agressivos na mãe. Chega um momento que ela percebe isso, ela se arrepende, e se arrepende através da culpa, e quer reparar isso sendo grata. Esse movimento da criança reconhecer que foi agressiva com um objeto amoroso e que então quer reparar, quer consertar, é o que faz a pessoa sair da psicose e ir para a neurose. E é o que faz a pessoa ter a capacidade de sentir o que o outro sente. Então, veja a importância da culpa inscrita no psiquismo. Os psicopatas não têm. Se eles não têm, eles pensam assim, aquela fulana ali está enchendo o meu saco, eu quero, sei lá, que ela saia aqui desse trabalho e eu vou fazer algo para ela sair. Acabou, fez, a outra caiu fora e pronto. Simples assim. E aí você tem os graus. Extremo disso são serial killers, tá? Então esse é o psicopata, é o predador. E, em É o geral, são Zé. pessoas que buscam também muito, né, posições de poder. A gente encontra bastante pessoas Sim, que têm esse tipo de transtorno na sim, política, no meio jurídico, sendo juiz, isso. desembargador, etc., né, Sim, CEOs de empresas, líderes religiosos. São pessoas que sim, elas buscam poder e elas gostam de poder. E lugares de sim. destaque, você tem poder e você pode usar as pessoas para atingir determinados fins. Né? Seus Então, fins. a gente Isso. encontra muito, muito mesmo nessas esferas aí. Né? Não que eles não Sim. estejam em outros lugares, né? Mas isso é bastante comum. Eles são manipuladores, eles são articuladores, eles mentem,
eles deturpam, eles planejam, eles... Uma outra característica deles é que a intensidade dos afetos neles é baixa, tem pouco afeto. Então, eles até amam, mas amam numa baixa intensidade. Isso significa que a ação deles é perfeita, porque eles não têm o afeto para atrapalhar. Então, se ele pensa assim, eu vou matar aquele fulano e planeja essa morte, ele não tem medo, ele não duvida, ele não recua, ele não pensa que está fazendo a coisa errada. Então, assim, do ponto de vista da ação, do comportamento, ele é perfeito, por isso ele é um predador. Se você quiser conhecer você assiste O Silêncio dos Inocentes, o Hannibal Lecter, e você vai ver a perfeição da ação desprovida de afeto. O Lecter é isso, então ele é letal. É letal. Sou apaixonada nesse filme, desde a época da faculdade, né? Assim, uma curiosidade sobre ser aluna do Fernando na graduação. Estamos lá estudando ética e no meio ele manda a gente assistir a trilogia do Silêncio dos Inocentes e fazer relatórios. E analisando, né, os personagens, e realmente eu fiz isso na graduação, depois, 10 anos depois fiz um workshop, e é realmente muito interessante. Eu sempre gosto de usar o cinema também para ajudar as pessoas a pensarem. Dica que eu dou para saber mais também sobre o transtorno de personalidade do psicopata é o próprio canal do Fernando, que tem muita coisa, né? Inclusive aquela leitura das cartas para o Maníaco do Parque. Eu achei sensacional aquele episódio, ó, lá do começo, né, do seu canal. Tem vários episódios muito interessantes e que eu acho que fica bem conceituado, tem vários exemplos, você pode entender bem. Quando você foi me falando, assim, a pessoa mente, a pessoa engana, a pessoa manipula, as pessoas sempre perguntam para mim, mas o narcisista também faz isso. Então, qual que é a diferença de um para o outro? A frieza. O narcisista, ele quer aplauso, ele quer ser idolatrado, ele quer o holofote, ele quer que você concorde com ele quer que você seja a sombra dele. Não necessariamente ele quer te prejudicar. A coisa começa a ficar complicada quando você começa a perceber que não é bem assim e tal. E você vai deixando de fazer o que ele espera. Mas o narcisista, se você pensar que se existisse um narcisista puro, sem a complexidade, ele seria apenas uma pessoa que busca fãs, que busca aplauso, que busca plateia. Ele não quer passar você para trás, ele não quer prejudicar você, ele não quer matar você, ele não... É essa a grande diferença. A frieza. O psicopata é frio no sentido de poder manter os afetos bem frágeis. E o narcisista não. Ele Uma coisa que eu acho bem empatia. Interessante, e eu sempre falo que é um bom marcador, né, dessa diferença. O narcisista tem medo. O narcisista, ele tem medo de cometer crime e ser pego, coisa que um psicopata de jeito nenhum vai ter isso. Eles também variam muito e tem uma labilidade emocional, né? Você vê que o narcisista, ele tem rompantes, seja de choro, seja de histeria, dizem, né? Assim, faz aquele teatro, você vê um sofrimento, você vê ali que ele parece uma criança mimada, né? Quando ele ouve um não. E ali ele pode, sim, atirar objetos, ser violento, ser agressivo. Mas você vê diferença, né, no psicopata, que é realmente tudo friamente calculado, meticulosamente. Você não vai ver um psicopata tendo chilique. Um narcisista, ele dá chilique, né? Então, acho que isso é bem interessante de ver e também o motivo, né? Como a gente disse aqui. O psicopata, ele quer poder, ele quer usar, ele é predador. O narcisista, ele quer fãs. E falando de fãs, já está aqui se encaminhando para o final aqui do nosso horário, eu queria que você falasse um pouquinho, que você tem um vídeo bem curtinho no seu canal do YouTube sobre isso, e eu sempre falo disso aqui, sobre os perigos da nossa era virtual, né? Do como que esse instrumentozinho e até esta rede social que estamos falando, ela está fazendo cada vez esse narcisismo das pessoas, não necessariamente o transtorno de personalidade, mas esse traço que todos nós temos, ele está extremamente aflorado.
né? Então a gente Sim. fica ali, se vê muitos casos, e a gente tem que tomar cuidado para não se perder nessa busca de aprovação, de likes, de um amor absurdo pela própria imagem, entre outras coisas. O que você fala Uhum. sobre a nossa sociedade, sobre essas coisas, no desenvolvimento, ou talvez numa manifestação de transtorno de personalidade narcisista? Você acha que isso Uhum. piora as coisas? Acho. Nós vivemos numa sociedade narcisista. E isso reforça comportamentos narcisistas. Isso aponta uma manifestação narcisista. Então, as pessoas elas estão muito sozinhas e nisso elas são individualistas. Então, elas são individualistas e sozinhas. Você tem aí uma questão da imagem, do poder, da fama, do dinheiro, sendo valores sociais aplaudidos, não sei se pela maioria, mas pelo menos, né, pela quantidade de pessoas que faz barulho e que produzem a mídia. É, e hoje em dia, assim, parece que se você não está na mídia acompanhando o que está acontecendo no mundo, nada está acontecendo no mundo, né? Então, de vez em quando eu brinco, ah, deixa eu ver se o mundo acabou, vou ligar a televisão. É, Porque, né, se a televisão não sim, me falar que o mundo acabou, para mim, né, o mundo não acabou. Então, sim. assim, acho uma época, uma era extremamente difícil, produzindo pessoas solitárias, produzindo pessoas buscando valores que são ilusórios, produzindo pessoas antiéticas, pessoas que não sabem o valor do que é simples, do que é honesto, do que é Do que é amizade, do bom. que é Nobre, justo e solidariedade. bom, como diria Platão, né? Exatamente. Então, assim, e é ruim nossas crianças e nossos jovens crescerem num ambiente assim, porque eles precisam de orientação, eles precisam olhar para os adultos e falar: nossa, o mundo adulto é razoável, eu até quero ser adulto. Eles precisam. Agora, se o que eles veem ao redor é isso, é muito complicado, porque os adolescentes têm muita sensibilidade para saber o que é verdade e o que é mentira, o que é autêntico e o que é inautêntico. Acho muito difícil, muito difícil. Eu acho que cada família tem que cuidar dos seus filhos. Eu acho que cada relação amorosa que dá certo, que é estável, que é boa, tem que ser cuidada. Acho que as pessoas têm que se solidarizar para ajudar os outros espontaneamente. Pensar, gente, quem precisa de mim aqui? Ali, tá, vou lá e faço. Eu acho que a solidariedade ela tem que ser manifestada agora, sabe? As pessoas têm que ver que a gente está fazendo o bem, que a gente quer fazer o bem, que a gente está interessado no bem do outro. Sei lá, que a gente acolhe, que a gente informa. As pessoas têm que ver, Sim. porque é isso que faz a diferença. E assim, quanto às redes sociais, pelo amor de Deus, né? Tem que se benzer 3 vezes antes e, assim, a vida existe sem isso, né? Então, isso é só um adendo. Eu acho que é muito interessante, né? Assim, eu nasci na migração, né, do analógico para o digital. Comecei a estudar marketing digital lá em 2015, quando isso aqui tudo era mato, né? Então, muita coisa mudou também nesses quase 10 anos que eu estudei essa questão. Fui estudando marketing para psicólogos, etc, etc. E realmente chega uma hora que você fica cansado, né? Porque essa corrida dos ratos que impõem aqui é realmente muito cansativa. E se você tem um pouquinho mais de senso crítico, você vai achando, né, assim, o seu termômetro. Você vai Uhum, vendo de fato o que faz bem, o que faz mal, e a gente para de ser escravo de algoritmo, né? Teve sim. um episódio, inclusive, de Black Mirror, que é aquela série britânica.
no qual uma moça, o valor dela social está atrelado aos comentários no perfil dela e quantos likes ela recebe. Eram quantas estrelas, né? Então, dependendo de quantas estrelas ela tinha, quantas aprovações naquela rede social, ela trocava, era como se fosse o dinheiro por gasolina, por moradia, por roupas e tal. E vão acontecendo coisas, né? E o desespero dela para manter um status, para conseguir cada vez fazer mais coisas, para ter mais benefícios na sociedade, enfim, é um episódio como todos daquela série, mas em especial daquela temporada, extremamente angustiante e muito reflexivo, né? Então, eu vejo que muitas pessoas, elas chegam e falam que está tendo uma epidemia de narcisistas. E para mim, não é que a questão seja de um transtorno, né? Mas é dentro desse espectro. E sim, né? Existe essa sociedade e tudo isso, né? Que ficam mandando a gente ser, a gente produzir, a gente parecer, né? É muito esquisito tudo isso. E eu fico pensando, daqui 30 anos, como que eu vou ser psicóloga? Eu não sei, não. Você pegou, né, a transição. Eu sou de antes de tudo isso, né? Então, eu sou das antigas. Então, para mim, tudo isso é muito estranho. É muito estranho. O meu filho tem 21 e 22. Está indo para 22. Ele já faz parte desse mundo. E muita coisa para ele é diferente do que é para mim. Então, assim, eu precisei fazer um esforço enorme para entender o significado dessas coisas novas para ele. E ele tem um uso disso muito saudável, né? Então, assim, graças a Deus. Que bom. Mas, assim, é um outro mundo. Não é o meu mundo. Sim. Não é o meu mundo. É o mundo deles. E daqui a pouco, daqui a 20, 30, 40 anos, esse mundo vai tomar conta, porque nós vamos morrer. Os das antigas vão embora, e esse mundo... E assim, e ainda tem muita transformação pela frente. Então é uma fase muito confusa, de muita novidade, de muita coisa que aparece todo dia, que você sabe, uma explosão de informação. Então, putz, eu pego e desligo, para mim não existe. Com a maior facilidade do mundo, não existe. Se não me avisarem que o mundo acabou, para mim o mundo continua. Mas para eles não é possível. Para eles não é possível, né? Assim, o Eu mundo não tenho deles TV é na minha esse. casa, né? Eu não tenho TV. E as Que bom. pessoas acham isso muito estranho. Elas perguntam se é filosofia, se é religião que proíbe. Eu falei, não, não gosto de TV. Para mim é indiferente. Ah, mas como você vê notícia? Eu falei, eu não vejo. Nossa, mas você é alienada? Sim. Às Então, vezes, eu busco uma coisa ou outra, é claro, e eu tenho a internet, né? Eu uso a internet, eu trabalho online e tal. Mas eu fui achando também uma maneira de não ficar, né, tão ligado nisso, porque senão a gente perde a mão, né? E do quanto muitas vezes a gente entra nessa de comparar e vai adoecendo, sem querer. A gente adoece, se compara porque não tá bom o suficiente, ou opa, peraí. Né? Então a gente precisa, acho que calcar os pés na realidade. E tem uma frase que eu gosto muito e uso com frequência, que é do filósofo Cícero, que casa muito bem com uma das coisas que você falou, que seria um antídoto, né, para tudo isso. Que a frase é a seguinte: certifica-te de ser fator de soma na vida daqueles com os quais convive. Então, é realmente a gente ser esse fator de soma, seja no seu condomínio, no seu bairro, na sua igreja, na sua faculdade, né, com seus amigos, com a sua família. amigos. E acho que tudo isso, de alguma forma, contagia. Contagia as pessoas. E acho que é uma boa maneira da gente fazer com que as pessoas sejam menos narcisistas, né? Todos nós temos essa porção narcisista, mas que a gente possa ser um pouquinho mais altruísta, né? A solidariedade é o antídoto para o narcisismo social, cultural, né? Solidariedade. Tem que ser espontâneo, não tem que ser assim através de uma ideologia, através de uma crença, através de uma verdade. Não, espontâneo, espontâneo. As pessoas não têm que ser convencidas, elas têm que ser ajudadas, acolhidas, apoiadas.
Bem, chegamos aqui, né, no nosso horário final, passamos uns minutinhos. Eu quis passar um pouquinho até por conta dos problemas técnicos que tivemos. Quero te agradecer. Você Não sei desculpa aqui se... pelo meu fone novo. Imagina, Só tranquilo. E atrapalhou. sempre acontece alguma coisa, e essa plataforma especificamente, ela é chata. Uhum. Por exemplo, pouca energia, aí o negócio já trava, isso é normal. Então, quero te agradecer por você estar aqui, né, junto comigo, conversando, sempre muito disponível. Acho que o pessoal gostou bastante, tem vários elogios, muita gente entrou, quase 60 pessoas aqui que passaram. E quero te Que agradecer. ótimo. Se alguém tiver alguma pergunta, né, manda aí, que depois eu mando o Fernando, ele É. responde. Deixa eu só falar do meu podcast, né? Eu tenho um podcast de Psicologia com Psicologia lá no portal Podcast Mais, que é o mesmo da Priscila, o dela é Flor de Lótus, e tem muito conteúdo bom lá. Eu estava dando uma olhada hoje para ver, né, quantos de narcisismo eu tinha publicado, quantos de psicopatia, quantos de literatura, cinema, poesia, blá, blá, blá. Tem muita coisa boa. Então, assim, dá uma olhada, se inscreve no canal, compartilha e, né, conversa com a gente através do e-mail lá na inscrição ou do WhatsApp. Tem muita gente que tem meu WhatsApp, eu sou completamente acessível, me mandou um WhatsApp, eu respondo, não tem essa de, ai meu Deus, não vou responder. Respondo todo mundo, assim, eu gosto disso, né? Eu gosto de poder ser acessível. Né? Eu vou deixar, gente, lá nos stories, eu vou deixar um link pro podcast do Fernando, né? O meu já tá na descrição da bio, mas eu vou terminando aqui, faço um story já com um link, é só vocês clicarem, vocês vão ser direcionados para a página. Eu sou fã desde os primórdios, eu realmente adoro os podcasts. Aquela série que você fez de poemas, eu Ai, adorei. que delícia, né? Adorei, né? Então tem sempre uma coisa ou outra muito interessante. Enfim, eu sou suspeita para falar, mas realmente os conteúdos lá do podcast vão te ajudar. E tem uma barrinha de busca que você pode colocar lá: narcisismo, narcisistas, psicopata, antissocial, Uhum, enfim. E você também uhum. encontra tudo que for relacionado. Eu tenho uma entrevista lá também, episódio 27, salvo engano. Né? Então, tenho uma Eu fui entrevista, a casado Gislaine que passou com por aqui tem narcisista. também. Isso, eu tenho vários Uhum, conteúdos muito bacanas para quem é psicólogo e para quem não é, né? Sempre trazendo aí muita reflexão. Muito obrigada uhum. também para quem entrou, quem permaneceu aqui desde o começo. Como eu disse, vai ficar gravada a live também, então vocês podem ver a gravação aqui no meu IGTV, tá bom? Então Tá. é isso. Boa noite e muito Boa obrigada noite. mais uma vez. E vamos pensar no livro, hein? Vamos. Um beijo para todo mundo. Um beijo, tchau. Tchau, tchau.